Ao aceitar ir à China para uma cúpula com líderes não ocidentais importantes, o presidente russo Vladimir Putin tinha alguns objetivos em mente. Ele queria projetar poder, tanto por meio de suas alianças quanto como indivíduo. E talvez mais importante, ele queria ser visto entre pessoas que apoiam abertamente sua invasão da Ucrânia. Mas a cúpula não saiu como planejado. Putin acabou sendo humilhado na China, já que seus aliados se recusaram a apoiá-lo na invasão da Ucrânia. Pior ainda para o presidente da Rússia, ele acabou sendo apenas um coadjuvante, em comparação com um suposto aliado que há muito tempo superou a Rússia. De 31 de agosto a 1º de setembro, a China sediou a 25ª reunião anual do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai. Organização de Cooperação de Xangai. O que era uma reunião de líderes de algumas nações anti-Ocidente virou um evento quase global. Neste ano, a cidade de Tianjin recebeu mais de 20 líderes de países não ocidentais, como chama a CNBC, para a cúpula. Isso deveria ser uma demonstração de poder. E embora a China assumisse o papel central por sediar o evento, a Rússia buscou projetar relevância dentro de uma narrativa multipolar na nova ordem mundial de segurança e econômica que os membros da Organização de Cooperação de Xangai querem criar. A cúpula, à primeira vista, parecia cumprir seu objetivo de ser vitrine do poder não ocidental. Foi realizado um enorme desfile militar. Fotos da cúpula mostravam vários líderes conversando entre si. Putin pôde evitar o isolacionismo ocidental. Ele foi imposto à Rússia por sua invasão, mesmo que por poucos dias, conseguindo atuar como líder junto à elite anti-Ocidente. Além disso, a Secretaria de Estado de Operações tem a intenção de enviar uma mensagem ao Ocidente. Falando à Times Radio em 1º de setembro, Sergei Radchenko, da Universidade Johns Hopkins, explica como. Quando se trata dos líderes mundiais que participaram da cúpula da Secretaria de Estado de Operações, eles representam um grande poder econômico. Você tem a China e a Índia, que se tornou membro da Organização de Cooperação de Xangai com o Paquistão há alguns anos. A Rússia pode não ser tão relevante economicamente, mas continua sendo uma grande potência. E imediatamente há uma dica do porquê essa última edição da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai foi tão humilhante para Putin. O status da Rússia está sendo reduzido entre seus pares devido à guerra iniciada por Putin. Ou seja, cada vez que Putin visita, ele é visto como menos do que gostaria de ser visto. Mas falarei mais sobre essa humilhação em um instante. Como Radchenko acrescenta sobre a cúpula, geralmente os líderes de... Esse grupo de países basicamente exagera a importância do Sul global. Dizem que o Ocidente está ou ficou irrelevante, e que eles são os verdadeiros protagonistas. Essa é a mensagem pretendida de toda a cúpula. Putin adora participar de eventos que o ajudem a espalhar essa mensagem, mesmo sem garantir sua veracidade. Mas quando se trata dos objetivos que o líder da Rússia tinha para esse evento, ser apenas mais uma voz em uma multidão cada vez maior de países, não estava exatamente no topo da sua lista de prioridades. Ele foi para a cúpula da Secretaria de Estado de Operações de 2025, com outro objetivo em mente: angariar apoio de supostos aliados para a guerra da Rússia na Ucrânia. Um dos países presentes certamente tem oferecido esse apoio. A Coreia do Norte é talvez o aliado mais fiel da Rússia, já que os dois assinaram um pacto de defesa cooperativa no verão de 2024. Desde então, a Coreia do Norte tem enviado soldados e equipamentos militares para a Rússia, provando ser um aliado valioso. Mas por mais útil que a Coreia do Norte seja para Putin, é um país isolado que tem pouca credibilidade no cenário global. Na cúpula da Secretaria de Estado de Operações de 2025, Putin estava procurando por um grande aliado para apoiar sua invasão ilegal. A China seria o ideal, pois é de certa forma aliada da Rússia na guerra da Ucrânia. Certamente, a China tem lucrado bastante vendendo componentes de uso duplo para a Rússia, que podem servir tanto para fins comerciais quanto militares. Esses componentes são variados. E um relatório do Telegraph, de 2 de setembro, afirma que eles incluem de tudo, desde microchips e motores de aeronaves até ligas metálicas e fibra de vidro. O fato de esses componentes serem de uso duplo, sem serem destinados ao uso militar, nem armas que a Rússia possa usar,
provavelmente incomodou profundamente Putin. Nos últimos anos, a China nunca declarou publicamente apoio à invasão do Putin. Sempre que a China fala algo sobre a guerra na Ucrânia, ela usa uma linguagem cuidadosamente escolhida para expressar apoio ao fim do conflito, sem dizer que está apoiando a Rússia. No dia 6 de agosto, a TRT Global informou que a China reafirmou sua neutralidade no conflito por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhou Jiakun. Sobre a crise na Ucrânia, a posição da China é consistente e clara. Temos buscado promover negociações de paz e encerrar os combates, disse Zhou em resposta às alegações ucranianas sobre mercenários chineses na Ucrânia. Se as ações da China correspondem ao que diz, isso não é o principal aqui. O que importa é que ninguém na hierarquia de liderança da China jamais apoiou Putin ou ofereceu apoio à sua invasão. Cada mensagem é diplomática e feita para expressar neutralidade. A China equilibra o envio de componentes à Rússia, que podem ser usados contra a Ucrânia, e declara publicamente querer o fim pacífico da guerra. Quando Putin foi à China no fim de agosto, um dos principais objetivos era conseguir a tão necessária demonstração de apoio. Se não da China, então talvez da Índia ou de qualquer outro país que não seja a Coreia do Norte. O jornal The Guardian sugeriu isso em uma reportagem de 30 de agosto, na qual afirmou que a guerra na Ucrânia estaria no topo da agenda de Putin, durante a cúpula da Secretaria de Estado de Operações de 2025. O jornal mencionou Alexander Gabuyev, diretor do Centro Carnegie Rússia-Eurásia. É um momento importante para eles discutirem sobre para onde a guerra está indo e qual a probabilidade de ela ser interrompida em um futuro próximo. Os dois líderes devem trocar informações e garantir alinhamento. Isso é importante porque a guerra virou um dos pilares da relação entre eles. Putin queria essa demonstração pública de apoio. Ele precisava disso. E essa necessidade foi o que acabou levando à sua grande humilhação. Por mais importante que a guerra na Ucrânia seja para Putin, ela acabou não sendo um fator relevante na cúpula da Secretaria de Estado de Operações de 2025. Sim, discussões podem ter ocorrido a portas fechadas, mas Putin não recebeu a legitimidade pública que queria de seus supostos aliados. Outro líder que participou da cúpula foi Alexandr Lukashenko, o autoproclamado presidente de Belarus. Franak Viakorka, que é o principal assessor político do rival político exilado de Lukashenko. Svetlana Tsikhanouskaya explicou à Times Radio por que Putin saiu da cúpula da Secretaria de Estado de Operações de 2025 se sentindo tão humilhado. Acho que essa cúpula foi, na verdade, um fracasso para Putin também, porque na declaração final não havia uma única palavra sobre a guerra na Ucrânia do ponto de vista russo. E eu acho que Putin não conseguiu convencer Xi a adotar uma posição russa em relação à Ucrânia. O principal valor da cúpula para Putin foi tentar obter legitimidade do país que ele tanto quer como aliado externo. Como de costume, o presidente da China, Xi Jinping, ignorou as tentativas de Putin de obter sua aprovação para as ações da Rússia. Putin deixou a cúpula de mãos vazias em relação ao que mais desejava. Mas esse desdém pela sua invasão só arranha a superfície da humilhação que o líder da Rússia experimentou. O real problema, além da falta de aprovação, está nas mudanças de posição da Rússia e da China. Onde a Rússia já foi a segunda nação mais poderosa do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, agora ela caiu na hierarquia. A China substituiu a Rússia econômica e militarmente. E o fato de Xi se recusar a reconhecer publicamente a legitimidade da guerra na Ucrânia só mostra algo que Putin nunca vai querer admitir. A China é a parte mais importante na relação entre China e Rússia. E a cúpula da Secretaria de Estado de Operações de 2025 provou isso. A reportagem do The New York Times, de 1º de setembro, sobre a cúpula, destaca isso, observando que todo o evento foi uma tentativa de sinalizar unidade entre líderes globais que têm agendas muito diferentes. A visão limitada de Putin em relação à guerra na Ucrânia entra em conflito com os desejos de líderes como Xi e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Ambos buscam equilibrar o fortalecimento próprio com a manutenção das relações com parceiros comerciais ocidentais. Nesse sentido, a cúpula da Secretaria de Estado de Operações é, e sempre foi, uma farsa.
Demonstração externa de unidade não ocidental ignora que até as nações mais poderosas envolvidas dependem muito do Ocidente. A vergonha se revela nas fotografias. Fotos de Putin e Xi apertando as mãos têm a intenção de retratar dois líderes iguais, unidos por uma visão única. Porém, ao mesmo tempo, os discursos na cúpula evidenciam a desunião. Putin usou seu tempo para criticar o Ocidente. Ele afirma que isso influenciou sua decisão de iniciar a guerra com a Ucrânia. Putin destacou que contou a Xi sobre suas conversas com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no Alasca. Uma tentativa transparente de envolver o presidente da China para falar sobre a guerra na Ucrânia fracassou. Xi, em seu discurso de abertura, pediu aos membros da Organização de Cooperação de Xangai que se opusessem à mentalidade de Guerra Fria. Confronto de blocos e intimidação, relata o The New York Times. Parece que essa mensagem é para Putin, cuja invasão da Ucrânia está criando justamente a mentalidade e o confronto de blocos que Xi afirma ser preciso evitar. Putin não recebeu apenas uma recusa de Xi em apoiar abertamente sua guerra. Ele quase recebeu uma condenação pelo que resultou disso. O mesmo veículo também afirma que a China, embora projete laços estreitos com a Rússia publicamente, também observa com desconfiança o relacionamento crescente entre Rússia e Coreia do Norte. O objetivo da China de se tornar a principal influenciadora geopolítica global não é favorecido pelo fato de a Rússia abraçar uma nação que é imprevisível e, aos olhos de Xi, potencialmente perigosa. Embora Xi não diga isso abertamente, fica claro que a China vê a Rússia como um irmão mais novo, em uma relação em que é o irmão mais velho. Advertências sutis e desconfianças, todas vindas do país que detém mais poder na Organização de Cooperação de Xangai, servem como sinais de que a China simplesmente quer que Putin siga a linha. Esse tipo de relacionamento já foi comentado antes por outros. Em março de 2023, o Instituto de Políticas da Sociedade Asiática levantou a questão de se a Rússia algum dia vai se acostumar a ser o irmãozinho da China. O Instituto citou uma reunião recente entre Xi e Putin, destacando que a relação de poder entre China e Rússia mudou em relação à era da União Soviética. A China, segunda superpotência mundial, é a principal parceira de uma Rússia enfraquecida e isolada pela guerra na Ucrânia. E mais dependente do que nunca da China para apoio econômico, tecnológico e diplomático, afirmou o Instituto, destacando que a economia chinesa é 10 vezes maior que a da Rússia e que o Exército de Libertação Popular, em rápida modernização, são exemplos que provam que a China agora é o lado dominante nessa relação. O Instituto Australiano de Assuntos Internacionais destacou isso em um artigo de junho de 2024. Ele chama a China de vassala da Rússia e define o país de Putin como uma ditadura estatal tentando sobreviver à guerra iniciada por ele. Enquanto depende da China para obter apoio sempre que pode, a China, por sua vez, está aproveitando o desespero crescente da Rússia. A venda de componentes de uso duplo é menos provável sobre a China apoiar a guerra na Ucrânia e mais sobre a China conseguir lucrar com o que ela vê como a situação tola em que Putin se meteu. O mesmo vale para as compras de petróleo russo pela China. Muito se fala sobre como a China está comprando tanto petróleo da Rússia, que já representa 47% das exportações de petróleo bruto da Rússia em junho de 2025. Enquanto alguns veem isso como a China injetando o dinheiro necessário na Rússia e recuperando grande parte vendendo componentes, a China provavelmente enxerga uma oportunidade de se beneficiar. As sanções ocidentais baixaram a demanda e o preço do petróleo russo, permitindo que a China se beneficie da situação em detrimento da Rússia. Putin tem que permitir isso porque não tem outra opção. Com China e Índia, juntas respondendo pela grande maioria das vendas de petróleo bruto da Rússia a poucos compradores alternativos. Essa dinâmica interessante de relacionamento se reflete no fracasso de Putin, mais uma vez, em convencer Xi a lhe dar o apoio explícito que ele tanto deseja. Essa é a dinâmica de irmão mais velho e irmão mais novo em ação, o irmão mais novo. A Rússia busca constantemente a aprovação do irmão mais velho e faz de tudo para obtê-la. A Rússia vende seu petróleo por menos do que ele vale, compra os componentes chineses e faz uma encenação de um relacionamento cooperativo.
A China está apenas aproveitando a situação da Rússia e, ao mesmo tempo, repreende sutilmente Putin. A humilhação de Putin se completa quando a China o trata como o parceiro inferior, aquele que precisa de aprovação e que nunca vai conseguir. No fim, pode-se dizer que a relação entre Rússia e China é um jogo de imitação, ao menos do lado chinês. Ironia é que o mesmo vale para a cúpula da Secretaria de Estado de Operações, como aponta Nelski em relatório de 4 de setembro. Especialistas consideram a cúpula mais um jogo de imitação do que o surgimento de um bloco tríplice. Pequim está jogando gol, observando de perto a reação dos Estados Unidos e de seus aliados, testando a possibilidade de assumir uma posição de liderança em um mundo onde o Ocidente está perdendo sua influência clara, diz o veículo. Não há menção à Rússia e aos seus objetivos aqui, o que só aumenta a humilhação de Putin. Ele é quase figurante em uma cúpula onde seu país deveria ser protagonista. Por trás das fotografias e das demonstrações grandiosas de poder militar está a China. Assinou um memorando para avançar com o gasoduto Força da Sibéria 2 e aumentar as entregas de gás. A China manteve neutralidade sobre a Ucrânia e usou a cúpula para se afirmar como principal potência não ocidental. Nada deixou isso mais claro do que o desfile militar que aconteceu após a cúpula em Pequim. A CNN noticiou que mais de 50 mil pessoas assistiram ao desfile militar da China, uma demonstração de poder militar que incluiu cerca de 10 mil soldados. A China exibiu uma série de novas armas inovadoras para complementar seu arsenal já existente e extremamente poderoso. Mísseis antinavio, lasers de defesa aérea, drones submarinos e até cães robóticos fizeram parte da exibição. Todas essas são armas que Putin não pode nem sonhar em conseguir, dada a neutralidade cuidadosamente mantida pela China em relação à guerra na Ucrânia. Ainda pior, o tamanho e sucesso desse desfile militar serviram para a China mostrar ao irmãozinho seu lugar. Compare os desfiles militares da China e da Rússia. Putin gosta desse tipo de evento, provavelmente pelos mesmos motivos que Xi. São demonstrações diretas de poder. Mas enquanto os desfiles da China estão se tornando maiores e mais fortes ao longo dos anos, os da Rússia enfraqueceram substancialmente por causa da guerra na Ucrânia. Esse foi o caso já em maio de 2022, quando o Journal of Democracy publicou um artigo abordando o que chamou de "O incrível encolhimento de Putin". Desfile da Vitória. A edição de 2022 do desfile anual do Dia da Vitória da Rússia celebra a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, mas geralmente serve como vitrine do poder militar russo. Foi realizado enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era aclamado como herói em vários setores. O jornal disse que o desfile acabaria virando um show de propaganda, onde Putin tenta mostrar que está certo em fazer o que está fazendo no presente, em vez de celebrar as vitórias do passado. E como a guerra na Ucrânia se arrasta há mais de 3 anos, desde aquela versão do desfile, em 2022, a Rússia só ficou mais fraca. Ela perdeu milhares de equipamentos militares e mais de 1 milhão de soldados. É difícil projetar poder quando um inimigo muito menor está questionando esse poder de forma tão eficaz. Avançando para maio de 2025. Economistas consideram os desfiles militares russos um sinal de fraqueza, não de poder. Isso também destacou o quanto o desfile do Dia da Vitória ficou menor. Em 2021, um ano antes de Putin lançar sua invasão, o desfile contou com 2.009 veículos. Em 2022 foram 1.275, caindo para 910 em 2023 e mantendo-se em 912 em 2024. Mas essa redução é um sinal de que o poder militar da Rússia não é o que Putin quer projetar. A Ucrânia já deveria ter sido derrotada. O desfile do Dia da Vitória foi reduzido a menos da metade. Tudo isso sem mencionar o desfile do Dia da Marinha da Rússia em 2025. O que deveria ser uma vitrine para os navios militares da Rússia acabou sendo cancelado por questões de segurança. A Rússia temeu que drones ucranianos atingissem seus navios. Agora, os grandes desfiles militares da Rússia ocorrem sob incerteza. O equipamento que a Rússia exibia com orgulho está sumindo. Os desfiles são cancelados devido à ameaça da Ucrânia. Putin novamente busca uma projeção de poder inexistente.
Imagine-se no lugar de Putin, na cúpula da Secretaria de Estado de Operações 2025, em Tianjin. O desfile militar da China foi maior e mostrou um exército tecnologicamente muito mais avançado do que a Rússia conseguiria após 3 anos de guerra. Alguns poderiam argumentar que o que Putin viu no desfile foi mais impressionante do que qualquer coisa que a Rússia exibiu antes da guerra na Ucrânia. Foi nesse desfile que a humilhação de Secretaria de Estado de Operações de Putin foi completada. O fracasso em conseguir a aprovação do irmão mais velho da Rússia para a guerra na Ucrânia foi agravado pela provocação da China, evento que a Rússia não consegue realizar. Putin só pôde assistir. Sorriso falso no rosto, enquanto aí a ideia de Putin da Rússia, como potência anti-ocidente, ruía diante dele. Talvez New Sky tenha resumido melhor. O desfile com Xi, Putin e Kim é uma ilustração teatral de mudanças tectônicas, não o início de uma nova era geopolítica. Especialistas concordam. A aliança é formal, mas seus participantes têm interesses distintos. Mencionar um bloco real contrário às democracias. Essa ausência de unidade sempre será o problema de Putin. A Rússia agora é secundária diante da China, usada pelo irmão mais velho. Enquanto Putin tenta fingir que ainda é o chefão em um relacionamento sobre o qual ele tem muito pouco controle. Agora, a humilhação na China está longe de ser a única vez em que Putin ficou envergonhado. Na memória muito recente, o suposto caça de 5ª geração da Rússia é outra fonte de humilhação para Putin. O líder da Rússia está desesperado, já que ninguém quer seus caças Su-57. Descubra por que tantos países, incluindo a China, estão desprezando o Su-57 em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura atualizada dos últimos acontecimentos geopolíticos.